Olá, companheiros, que Jesus nos abençoe, os nossos melhores propósitos de melhoria, de instrução do seu Evangelho de luz e de sabedoria. Nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o capítulo 1. Nós vamos falar do item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Já há muito que a ciência e a religião não conseguem se entender quanto aos seus postulados. E segundo a dissertação de Kardec, ele explica que a origem dessa animosidade ou dessa discordância é por causa do ponto de vista exclusivista com o qual cada um pretende dominar a verdade. A religião coloca tudo na posição do sobrenatural, daquilo que a ciência não pode explicar, porque a ciência não explica os chamados mistérios de Deus. E a ciência não aceita esses mistérios de Deus porque ele diz que tudo há explicação. E um pesquisador, até uma vez estava vendo uma reportagem bastante interessante, que ele fala, os pesquisadores pesquisam exatamente por isso, porque eles não sabem tudo. Por isso que eles procuram sempre estar pesquisando, porque alguma coisa há a descobrir. Inclusive até eu estou vendo uma série, iniciei a ver uma série na televisão, na TV fechada, pela Netflix, que fala da vida após a morte. São cientistas que não têm nenhum vínculo com religião, alguns são materialistas, né? Eles procuram explicar tudo pelo lado da matéria, da materialidade, mas eles concordam que em algum momento eles não conseguem fornecer uma explicação razoável para alguns fenômenos que acontecem, que não são catalogados ainda na ciência convencional. Isso para a religião é muito bom, porque significa uma ratificação, uma confirmação dos postulados que ela encerra nos seus princípios básicos, principalmente quando falamos da doutrina dos espíritos, que é a ciência, conforme Kardec dá a definição, que é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o corpo físico. Nessa série que a gente comentou aqui, Vida Após a Morte, os cientistas começaram um primeiro episódio, são vários episódios falando sobre um tema em separado. No primeiro episódio, eles falam da experiência de quase morte. Como é que é essa experiência? São as pessoas que sofrem um trauma muito grande, né, que lhes causa a aparente morte, né, que a ciência cataloga como morte, e por conseguinte a cessação dos fenômenos consciência, a consciência morre, o cérebro morre, e segundo eles, quando o cérebro deixa de operar, a consciência se extingue. Aí está o grande enigma desse primeiro episódio que a gente viu, porque as pessoas que foram tidas como o cérebro, eles dão o nome do aparelho que atinge aquela linha reta, quando a vida cessa, né? Quando a atividade cerebral não existe mais, eles dizem o seguinte, que quando o cérebro para de funcionar, a consciência também não existe, deixa de existir. E exatamente aí é o que eles não sabem explicar, porque as pessoas que têm esse fenômeno do cérebro inativo, elas continuam inconscientes para o nosso mundo físico, mas eles conseguem ver os esforços que os médicos fazem para reanimá-los, a equipe que está em torno do seu corpo tentando trazê-lo de volta à vida, quantas pessoas estão à disposição da sala onde eles estiveram, e eles narram aquele clássico cenário de uma luz no fim do túnel, uma paisagem bastante agradável, vão a um local onde se sentem muito bem e do qual não querem retornar, e quando voltam, contam tudo isso para os cientistas, e eles não sabem explicar, porque se o cérebro não está ativo, a consciência também não era para estar. E eles não sabem a que atribuir essa continuidade da atividade consciencial, né? Para nós que somos espíritas, fica, de uma certa forma, fácil explicar, porque significa que se a consciência não está atrelada ao cérebro, portanto não está atrelada ao corpo físico, é porque a consciência não é consequência da atividade física, mas sim de uma atividade extrafísica. E essa atividade extrafísica que nós colocamos como sendo o autor de todo esse cenário, o espírito. Ou seja, enquanto o corpo não consegue responder aos estímulos,
onde seu cérebro está sem atividade, e muitos até narram casos de que o cérebro ficou sem oxigenação durante algum tempo, a atividade cerebral continua porque não está atrelada a esse corpo, mas sim ao ser extracorpo, extracorpóreo, que é o espírito, que é o detentor de toda a consciência e que transmite ao corpo, sim, as atividades que ele desenvolve, mesmo fora do corpo. E os médicos dizem que não há como se enganar, porque eles catalogaram todas as informações que as pessoas narram quando retornam dessa atividade, e há sempre coincidência, ou seja, fatos que são repetidos, tanto para um quanto para outro. Quer dizer, as pessoas contam algumas coisas que não é do conhecimento de um ou de outro, mas que acabam formando uma uniformidade de acontecimentos. Outros não, outros são peculiares às pessoas. Por que a gente trouxe isso à nossa conversa de hoje? Porque tanto a ciência quanto a religião têm as suas explicações e ambas são razoáveis. Conforme Kardec coloca na sua dissertação, as duas alavancas da inteligência humana são a ciência e a religião. A ciência revela as chaves do mundo físico, enquanto a religião revela as chaves do mundo moral, ou seja, do mundo que não diz respeito à área física. Mas essa concordância vem de longe até mesmo da origem do mundo. Enquanto a ciência diz que o mundo foi originado de uma grande nebulosa, de uma grande massa incandescente que sofreu seu resfriamento e logo depois houve uma explosão, um resfriamento e a origem de novas vidas, a religião caminha pelo lado de que o mundo foi criado em 7 dias e os primeiros habitantes foram Adão e Eva. Como essa explicação cientificamente é improvável, não é verídica, não é palpável, a ciência então refuta tudo que vem da religião, a começar daí. Enquanto a ciência explica tudo pelo lado científico, de que não foram 7 dias, desculpem, mas foram 7 períodos, 7 períodos em que o mundo foi criado, desde da sua nebulosa, da sua viagem, do seu descanso, da sua explosão, até a origem de novas vidas. Foram 7 períodos que aconteceram, né? Cientificamente isso já é aceito como verdade. Como há essa discordância desde o princípio, a ciência e a religião até hoje não se entenderam, porque cada um defende exclusividade do seu ponto de vista. Mas ambas têm um pouco de verdade e ambas estão corretas, sendo que de maneira a explicação é que ainda não cabe uma no outro, não consegue ainda concordar uma com o outro. O mundo foi criado em 7 períodos, não 7 dias, mas foi 7 períodos. Os primeiros habitantes não foram Adão e Eva, foram habitantes de uma certa região, mas não de todo o planeta. Então as coincidências, as explicações existem, mas enquanto cada um se mantiver preso, exclusivo ao seu ponto de vista, sem querer examinar o que o outro diz, haverá esse distanciamento. Mas na verdade, ambas se complementam, porque ambas significam, todas elas têm origem em Deus, tanto a ciência material, porque Deus permite que o homem, com a sua inteligência, consiga descobrir novas coisas, consiga criar novas coisas, e a religião, que desvenda o lado da moral, da moral, da espiritual, em que o ser humano também precisa caminhar para que ele possa progredir moralmente e espiritualmente, e de certa forma atingindo a perfeição, que é o nosso objetivo espiritual maior. Então não existe essa animosidade, enquanto um não consegue descobrir no outro a complementação que lhes cabe fazer um ao outro, né? Então, para nós, não devemos refutar o que é científico, nem aceitar tudo que a religião nos coloca como verdade. Façamos como Kardec nos recomenda. Submetamos tudo ao nosso crivo racional. Vamos examinar racionalmente se aquilo é possível, se é imaginável, se é racional, antes de aceitar qualquer coisa como sendo verdade, tanto verdade científica quanto verdade religiosa. Ou seja, não sermos totalmente religiosos, místicos, a ponto de refutarmos a ciência, nem sermos materialistas a ponto de dizer que a religião não tem nenhum fundamento. Devemos complementar um ao outro e assim apurar o nosso conhecimento de quem somos, para que fomos criados e para que estamos aqui. Com certeza para alcançarmos a felicidade que Deus reservou para cada um de nós. Muita saúde, muita paz. Obrigado a todos.